Olá, está começando mais um episódio do podcast On Revista Fevale, especial 53º Festival de Cinema de Gramado. Eu sou Letícia Flecha, acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale. Neste episódio, vamos conversar sobre o longa-metragem brasileiro Papagaios, e quem está comigo é o diretor e roteirista do longa-metragem, Douglas Soares. Olá, Letícia, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, para começar, tu pode contar um pouquinho sobre a tua trajetória aqui nesse universo do cinema? Ok, bom, eu sou um realizador carioca, né, de muitos curtas-metragens documentais, né. Papagaios é meu primeiro longa-metragem de ficção, né. Mas eu acho que nesse percurso aí de quase 20 anos de audiovisual, eu fui transformando os documentários que eu estava fazendo. Eu cada vez sentia mais necessidade de trabalhar com atores, né, de inventar coisas para além do documental. Então os filmes foram ficando meio híbridos, a ponto de chegar hoje no meu primeiro longa-metragem de ficção. E o que despertou teu interesse pelo universo dos papagaios de pirata e como foi transformar isso em narrativa? Olha, o meu fascínio pelos papagaios pirata, eu acho que vem desde criança, assim, né? Eu acho que todo carioca, porque eu não sei se os papagaios pirata é tão comum em outros lugares do Brasil. Talvez eles tenham outros nomes, né? Eu sei que, por exemplo, em Portugal tem um caso que chama emplastro, que é um papagaio de pirata do futebol. A gente já teve no Brasil também um caso do beijoqueiro, que era um cara que ficava beijando pessoas aleatórias, famosos na rua. Então, desde criança, uma criança que mora no subúrbio, como eu cresci, a gente está sempre com a televisão ligada, né? Então, assim, acordar e dormir com a televisão, almoçar vendo televisão. E aí nos jornais, na hora do almoço, surgiam essas figuras, né? Atrás do repórter, querendo uns segundinhos de fama. E eu adorava isso, porque eram pessoas que viviam onde eu vivia, né, o subúrbio. Não eram os famosos que a gente vê na televisão que estava na Zona Sul. Então eu via na televisão e esbarrava com as pessoas na rua. Então eu achava o máximo, era a celebridade do nosso bairro, né? E aí, tempos depois, já realizador, em 2015, com esse boom das redes sociais, dessa rede social muito específica, que eu vou dar o nome aqui, que é o Instagram, né? Que aí é a imagem por si só, né? Você postava fotos. No início você postava fotos e um textinho minúsculo, né? Hoje em dia tem mais conteúdo no Instagram. Mas naquela época eu comecei a perceber e me questionar, será que esses são os novos papagaios pirata? E que agora conquistaram uma coisa muito maior, que é a possibilidade de não estar mais atrás do repórter, mas estar na frente da câmera, produzindo o próprio conteúdo. Cadê esses papagaios pirata? Porque eu também senti falta deles, né? Na televisão eles já apareciam muito menos. E esses questionamentos todos me fez pensar em um filme, mas não um documentário, um filme de ficção, onde eu pudesse, de forma mais livre, né, sem o pudor ético que um documentário às vezes exige, falar sobre questões de fama, de ambição, de desejo, sentimentos de frustração por não conseguir as coisas, né, e até onde você vai com isso, né? É, é, é- é- Vale tudo, né, para ser famoso, né? E pelo que você vai ser lembrado. Então são perguntas que ecoam no filme e foi assim que surgiu o filme, em parceria com um amigo, Humberto Carrão, na época em 2015, também com ideias em comum, assim, sobre esse universo de papagaios, outro cara que era fascinado por papagaios, então ele me ajudou ali no iniciozinho, fazendo a sinopse, o argumento, e aí depois eu construí o roteiro sozinho. E tu comentou que foi o teu primeiro longa de ficção, né? Então, como foi a experiência de dirigir e roteirizar Papagaios e quais foram as maiores dificuldades em comparação aos teus outros trabalhos? Olha, não tem nem comparação, né? Fazer um longa-metragem de ficção com uma estrutura que completamente diferente do que eu já tive em curtas documentais, assim. É, Dificuldades são muitas, mas o que eu posso dizer é que foi um filme muito feliz de ser feito, assim. As pessoas estavam felizes. Eu acho que o tempo também, nesses 10 anos de construção, contribuiu para que a gente soubesse muito o que a gente queria, que a gente queria falar, né? Eu acho que a escolha de elenco foi fundamental para isso. Assim, a gente tem o Gero, que é
um gênio para mim, né? 25 anos de cinema, um cara que eu acompanho desde sempre. E o Juan, um jovem ator que está começando, que está cheio de vontade, cheio de tesão para fazer cinema, extremamente estudioso. Então, assim, foi difícil, mas foi mais fácil que difícil, sabe? Foi bem mais fácil que difícil. E eu também tive uma experiência de uns 4 anos trabalhando num canal de televisão, na TV Globo. E ali foi o primeiro contato que eu tive com uma estrutura grande, sabe? De você poder ter mais fácil na mão as coisas que você precisa para trabalhar. Então, acho que o filme foi mais fácil por isso também, porque na Globo eu me comunicava com centenas de pessoas, né? E quando eu fui pro filme, eu me senti preparado assim para dialogar com uma equipe grande que demandasse coisas, que precisasse que eu decidisse coisas. Mas eu também quis compartilhar tudo isso com as pessoas, né? Porque senão fica muito pesado. Então, os atores contribuíram muito, o figurino da Dani Lima e da Fernanda Garcia contribuiu muito, caracterização da Ana Cimiema, que é uma caracterizadora incrível, que já trabalhou em filmes como Ainda Estou Aqui, e ela trouxe coisas, por exemplo, ela trouxe uma peruca, né, pro Gero usar. Eu nem imaginava de ter uma peruca. Então é isso, assim, cada um contribui um pouquinho, sabe? Desde a Elsa, da direção de arte, que trouxe um universo, esse universo nostálgico de um subúrbio no início dos anos 2000, que a gente não fala em que ano o filme passa, né? A gente deixa no ar que o que a gente queria, e a fotografia ajuda muito isso, a fotografia do Gui Toches ajuda muito para a gente sentir que é um filme de época, mas que está falando sobre coisas muito relevantes ainda hoje. Sim. E o filme teve muitos momentos em que o corpo ele fala mais do que as palavras. Então, como foi a escolha de privilegiar a linguagem corporal como ferramenta narrativa? Legal. A gente tem um personagem que é do Gero Camilo, que é o Tunico, que ele é extremamente carismático, né? Ainda que isso seja uma máscara social, porque ele passa por questões íntimas, né, dentro de casa, de doença, enfim. E a gente tem o outro oposto, que é o Juan Aguiar, que faz o personagem Beto, que o Beto é um personagem muito silencioso, muito misterioso, e é onde está a carga de suspense do filme, né? Então, esses dois personagens, eles são tão opostos que eles acabam se complementando. E aí eu acho que é por isso que a liga deu muito certo ali entre os dois, né? E uma coisa, desculpa, eu me perdi na sua última abordagem. Como é que foi privilegiar a linguagem corporal narrativa? Certo. E aí, como o Beto é esse personagem muito silencioso, eu precisava de um ator que tivesse uma expressão muito forte, muito evidente, né? E o Juan é nada disso. O Juan fala pra caramba, o Juan é super extrovertido, então deve ter sido dificílimo para ele construir o Beto. Mas ele tinha uma coisa que outros atores talvez não tivessem, assim, que é falar com o olho, né, que era muito importante. E os papagaios de pirata, um bom papagaio de pirata, como diz um cara muito incrível que foi o papagaio de pirata, foi o Jaime Sabino, ele era um líder, né, já falecido. Ele disse que o papagaio de pirata é o melhor amigo do repórter. O que isso quer dizer? Ele não pode atrapalhar. Ele não pode atrapalhar você, né? Então ele não fala para incomodar, para atrapalhar uma reportagem. Ele só se coloca. E ele tem uma relação tão íntima com a câmera que ele sabe onde ele vai aparecer, onde ele não vai. Então é um corpo, né? É um corpo que se expressa apenas pelo gesto. E como é que foi, qual o motivo da escolha de utilizar Curicica como o bairro onde se passa a história e como é que foi o aprofundamento? No Rio de Janeiro, Curicica é um bairro não muito conhecido. Você já ouviu falar em Curicica? Não. Nunca, né? É um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro que é enorme, enorme. Mas você já deve ter ouvido falar sobre a Barra da Tijuca. Sim. É ali perto. E as pessoas não falam de Curicica. Curicica, ela tem uma escola de samba que competiu por muitos anos no grupo de acesso. É uma escola famosa. Só que a coisa, o morador mais ilustre de Curicica é uma grande emissora, TV Globo. E ao redor de uma grande emissora
tem os seus funcionários, tem seus trabalhadores, atores moram nessa região e figurantes. Então, assim, tem um grande número de figurantes das novelas da TV Globo que moram ali em Curicica, né? Então era muito interessante para mim estar num lugar onde as pessoas que andam nas ruas, né, que vivem, que vão ao comércio, elas fossem um pouquinho de papagaios pirata, sabe? Que tivesse esses sonhos, o sonho da televisão, o sonho de ser reconhecido. Então a gente filma tudo em Curicica e a gente não, obviamente no filme a gente não fala em TV Globo, nada disso, mas a gente deixa no ar que tem uma potência, né, nesse bairro. E para finalizar, então, estrear um longa de ficção em Gramado é um marco, certo? E como é que tu enxerga esse momento dentro da tua trajetória? Olha, é difícil essa pergunta, viu? Porque depois de 20 anos mudar um monte de coisa, eu não sei. Eu queria que não fosse uma revolução, não. Eu queria que fosse uma continuidade, né, do trabalho, assim, porque eu acho que a gente evolui junto, né? As minhas ideias eu não sei mais quais vão ser a partir de agora, né? Quais são as minhas atenções? Será que eu ainda vou fazer documentário? Eu quero fazer ainda documentário, mas eu também tô com muita vontade de fazer ficção. Tipo, fui realmente assim picado, sabe, pela lógica de se fazer uma ficção, como a equipe se organiza, né? O quanto de criativo tem. Documentários podem ser muito criativos, né? Mas nada como uma ficção na sua potência, assim. Então eu tenho vontade de fazer mais documentários, mais ficções. Então, eu agradeço muito a tua participação, parabéns Obrigado. também pelo filme. Neste episódio do Podcast On, conversamos com o diretor e roteirista do longa-metragem Papagaios. Olá, meu nome é Lana Maldaner, eu sou acadêmica de jornalismo da Universidade Fevale e seguimos aqui diretamente do 53º Festival de Cinema de Gramado. Agora, a gente vai continuar falando sobre o longa-metragem brasileiro Papagaios e quem está comigo é o ator que interpretou o Beto, Juan Aguiar. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. É um prazer estar falando com a Universidade Fevale. Estou sabendo que tem esse podcast, já quero ouvir, vou buscar lá no Spotify, onde tiver, para poder consumir o trabalho de vocês. Show! Então, Juan, antes de mais nada, assim, eu quero que tu fale um pouquinho sobre a tua trajetória como ator, assim, momentos marcantes para ti. Ui, ninguém me perguntou isso. São muitos. Eu fui muito agraciado. Eu comecei a fazer teatro com 11 anos de idade, né, um teatro amador. Foram 7 anos com muitas peças, fiz 19 peças de teatro em 7 anos. Aí depois tive a minha primeira oportunidade em Malhação, com uma participação. E aí ganhei uma história na Malhação, essa Malhação foi indicada ao Emmy e foi aonde as coisas começaram a acontecer. De Malhação foi em 2018 a 2019 eu fiz 13 participações em televisão. Personagens pequenos, às vezes o Buiú, o moleque, o fã, o garoto. Mas isso foi me dando capacidade de observar profissionais extremamente competentes, bons diretores. Pô, imagina, eu lembro quando eu fiz Os Filhos da Pátria, que eu tenho uma fala só. E aí quando eu cheguei no camarim tava o Alexandre Nero se vestindo. E eu falei, uau, Brilhou o olho, eu quero trabalhar com esse cara, brother. O cara tem a sua pasta com todos os seus textos. Então eu encarei todas as minhas participações para poder observar esses grandes atores. Até que eu, isso em 2019, depois de 9 anos fazendo teatro, quase 9 anos, eu pensei em desistir da carreira e montei uma peça. Fiz num festival de cenas curtas, no dia seguinte fui chamado para fazer um teste na Globo. Fiz o teste, foi péssimo, estava nervoso, estava extremamente ansioso com o teste. E aí fui na praça de alimentação almoçar. Estou falando isso, você perguntou momentos marcantes. E aí nesse almoço, a gente estava conversando com 2 atores maravilhosos da minha geração, que é a Lara Tremorro e o Juan Paiva. E sentou uma senhora na mesa. E a gente começou a papear e tudo mais. E aí em algum momento ela falou assim, você escreve? Porque a Lara disse que você escreve. Eu falei, escrevo slam, escrevo poesia e tal. Ela, então faz seu texto aqui agora, pra eu ver. Na hora, sim. Agora? Ela, agora, faz agora. Eu tava super aquecido porque eu tinha feito a peça no dia anterior.
Cara, eu fiz a minha peça na praça de alimentação, numa mesa, pra essa moça. Essa moça era a Alicia Manzo. Se eu soubesse, eu não teria dito nada. Ela simplesmente levanta e fala assim: meu filho, qual é o seu nome? Só um minuto. Aí vai numa mesa do lado, fala: Maurício, vem cá. O Maurício era o Maurício Farias, tá? Simplesmente. E eu não fazia a menor ideia de que era o Maurício. Chamou o Maurício, falou: Maurício, eu estou te comunicando que eu vou escrever um personagem pra ele na minha novela. Veio pandemia. A novela foi paralisada, foi Um Lugar ao Sol, mas ela escreveu. Ela escreveu uma participações de 15 capítulos que eu entro no núcleo do Juan Paiva e da Lara Tramurru. Depois disso, eu faço uma participação em Além da Ilusão e finalmente sou chamado, depois de 11 anos de ator, para o meu primeiro teste para uma novela, que é o Fuzuê, e faço o Merreca. E depois do Merreca, eu sou convidado para fazer Papagaios. Depois do Papagaios, eu faço um filme do Globoplay. Agora eu vou estrear uma série da Netflix chamada Os Donos do Jogo, sobre o Jogo do Bicho, que eu sou um dos protagonistas também. Eu termino a série no dia 6 de abril, e aí o meu agente, que tá aqui do lado, o André, chega para mim e fala: rapaz, chegou um filme na Amazônia sobre a base de proteção aos povos isolados, produzido pela Cinemascópio, que é a produtora do Kleber Mendonça e da Emily, e você tem que fazer. E aí eu vou 10 dias depois para a Amazônia, ficar 60 dias e fazer esse filme. Vou lá, faço esse filme, volto fazendo Samur com o Andrucha e com o Cláudio Torres, que é uma série do Globoplay também, e que é uma participação. E aonde eu quero chegar nisso? Tô me alongando porque eu acho que é muito interessante as pessoas saberem. Eu fiz um protagonista no cinema, que está estreando aqui. Eu fiz uma novela que foi ótimo para mim e aceitei fazer uma participação de um episódio, mas com o Andrucha, com o Cláudio Torres, com a Yara de Novaes. E isso desenvolve meu ator. Então, toda aquela história que eu te contei, que eu fiz uma participação de uma fala com o Alexandre Nero, ela não terminou de existir. Ela vai continuar existindo. Se eu tiver a possibilidade de estar com bons parceiros de cena, com bons cineastas, eu vou estar, independente da história, porque eu sou ator, eu sou operário. Então, você falou momentos marcantes da minha trajetória. Cara, cada passo foi tão difícil, cada passo foi tão trabalhado, cada passo foi... Tô emocionado. Cada passo foi tão pensado que... Porra, tudo é importante. Porque Nossa. acho que o cinema se faz na sua presença. Então, o Papagaio na sua realização foi o momento mais importante da minha vida. A novela na minha realização foi o momento mais importante da minha vida. E o próximo filme que eu fizer vai ser o filme mais importante da minha vida. Entendeu? Nossa, muito obrigada pelo teu relato, assim, dá pra ver que teu olho brilha quando tu fala de cinema, assim, incrível, muito obrigada. Agora, então, mudando um pouquinho, falando do filme em si, como foi Claro. a tua preparação, assim, pra um papel que requer tanta linguagem corporal? Como é que foi pra te preparar isso? Então, como eu te falei, eu faço teatro há muitos anos. Eu já fui poeta de rua, de passar chapéu no metrô. Então, acho que a preparação corporal pro filme foi um reflexo do que eu já venho desenvolvendo há muitos anos. É claro que, dependendo do formato, a gente não tem tanta abertura, né? Tem algumas direções que vão para outro lugar. Mas o Douglas, extremamente generoso, abraçou as minhas ferramentas e o que ele talvez enxergue em mim, as minhas virtudes, e a gente construiu dentro do cinema um personagem que é tão vivo teatralmente no seu corpo e não fica gigante com excesso na tela, mas fica no tempo do que o filme constrói. Então eu tô muito feliz assim em construir um ritmo do Beto, um ritmo quase performático, mas em diversos momentos que ele precisa agir, ele ganha um dinamismo imediato, né? Bom, não posso contar muito, senão É spoiler. é um filme de suspense, então você tem que assistir. E um desafio, assim, pra ti, gravando o filme, esse em específico, qual foi, assim, nessa interpretação? Ou tirou de letra, assim? Não, Foi não, fácil? não, não. É porque eu tô tentando elaborar um desafio novo para ser exclusivo para quem tá assistindo aqui. É algo que eu não tenha citado. Eu acho que eu fiquei... Foi tão legal ficar em silêncio que
em algum momento do filme foi desafiador falar. E tem uma coisa no filme que o meu personagem ele vai testando o tom de voz durante o filme. Isso, bom, fica aí um easter egg para quem gosta de cinema. E isso foi pensado. Isso não foi por acaso, foi pensado. Porque eu fiquei tão bem em silêncio que eu nem ficava com vontade de falar. Mas eu tinha que falar, eu tinha um texto a dizer. E acho que esse foi o maior desafio, falar. Então agora para finalizar aqui e te liberar, eu queria que tu, na verdade eu ia perguntar os teus próximos projetos, mas antes tu já Eu comentou todos, assim, Já maravilhoso. comentei, tem bastante por aí, mas fico aberto a convite de todos os cineastas para os testes, para fazer outras produções fora do eixo Rio-São Paulo, que é a minha prioridade. Eu quero fazer filmes pelo Brasil, entendeu? Eu quero fazer filmes em outros lugares. É que calhou do Papagaio se passar no Rio de Janeiro. Mas é um Rio de Janeiro completamente diferente. Isso deu um mistério, né? Tenho certeza que deu um mistério falar isso. Então, eu tô aberto a tudo, cara. Ai, que incrível. Então, só queria que tu desse um recado aqui para essa câmera, porque a gente está aqui num festival de cinema, né? Que tem muitos atores, diretores, mirins, que estão conhecendo, que estão se especializando. Então, eu queria que tu, com tantos anos de trajetória no cinema, na TV, no teatro, falasse, desse dica, algum conselho para essa Imagina. pessoa. Eu dar uma dica. Algo que, Eu, não- assim, eu tu vou dar uma sente. dica pros atores. Que é uma dica que eu ouço todos os dias dos atores que eu admiro. Persevere no seu estudo, persevere na sua dedicação, persista no desenvolvimento do seu ator, do seu senso crítico, persista no que você acredita e é uma carreira de muitos nãos para poucos sims. Hoje eu tô aqui celebrando um sim que eu tive e que fui muito feliz, mas foi cercado de muitos nãos. Então acho que não é uma dica que eu tô dando, é uma dica que eu ouço e tô aqui repassando para você que tá me ouvindo e me vendo. Nossa, muito obrigada, Rô, pela tua participação, pelo tempo que tu disponibilizou para vir aqui conversar com a gente. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, Lana. Então conversamos agora com o ator de Papagaios, Juan Aguiar. E seguimos aqui diretamente do 53º Festival de Cinema de Gramado. O Podcast On é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade de Fevale. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela, vocês terão acesso ao nosso Instagram, @podcaston Revista Fevale, ao nosso YouTube e Spotify. A produção é das minhas colegas Lana Maldaner, Laura Stum, Liz Cardoso, do meu colega Ramon Ferreira e eu, Letícia Flash. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, com orientação do professor Marcos Santuário. Muito obrigada e até a próxima!